Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Marcelo Silva. Conversamos já sobre a importância da prática de exercícios físicos, vídeo aqui no canal. E conversamos também sobre a aptidão cardiorrespiratória, também com vídeo aqui no canal. E agora vamos falar sobre aspectos relacionados à força muscular, tá? Antes das definições, conceitos e o que é que contribui com o aumento de força muscular, eu gostaria de pedir algumas coisas. Dá uma fortalecida aqui no canal, porque aqui eu passo informação de forma imparcial a estudantes e profissionais de educação física. Então, botar para poder seguir, tá? Comentar aqui embaixo, indicar para amigos, isso vai realmente ajudar e muito na divulgação de informações relacionadas à educação física e no quanto a nossa profissão é grande e séria quando bem orientada. Tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro aspecto que eu preciso que você saiba é que força e hipertrofia não são a mesma coisa, tá? Então vamos lá, nós temos aspectos relacionados à força, que é o que nós vamos discutir hoje, que são bem diferentes dos aspectos relacionados à hipertrofia muscular, ao aumento da área de secção transversa, que tem relação com cascata de sinalização de AKT, mTOR, P70S6K. Nós temos o aspecto de incorporação de mionúcleos, a sinalização de células satélites. Então nós temos vários fatores mecânicos e metabólicos envolvidos nisso. Existe em relação à hipertrofia o aspecto relacionado à redução do pH, que induz mudança da osmolaridade da parede celular, o que pode contribuir com o aumento do influxo do líquido intersticial dentro da célula. E isso tem evidência e tem comprovação de que pode induzir hipertrofia muscular. Então, esses aspectos relacionados à hipertrofia, nós vamos ver aqui que acaba sendo bem diferente do aspecto relacionado à força. Tanto é que essa separação, na verdade, entre força e hipertrofia, elas ficam muito evidentes quando nos referimos à terceira idade, por exemplo. Mas como assim relacionado à terceira idade? Vamos lá, quando nós temos algumas evidências mostrando que idosos têm aumento de massa muscular com o treinamento de força. Contudo, esses idosos eles chegam a aumentar força na casa de 170, 180, 200% de força. E nem de longe ocorre algo sequer próximo disso em relação à massa muscular. Tá? Isso tem relação com o quê? Com os aspectos relacionados ao mecanismo envolvido no aumento de força. Tá? E o outro ponto que é de suma importância, você que está aqui me assistindo, qual é a importância da força muscular? Então vamos lá. Primeiro aspecto, quando o indivíduo ele é mais forte, o esforço envolvido para tarefas da vida diária acaba sendo menor. Por exemplo, se você pega um jovem e ele levanta da cadeira, ele faz algo, por exemplo, de algo perto de 30% da força máxima que ele tem, um jovem sedentário. Se você pega um idoso sedentário, isso pode chegar a 90% de uma repetição máxima, ou seja, você se esforça muito mais para levantar 90% de uma repetição do que 30% de uma repetição máxima, certo? Então, quando você transfere isso para o dia a dia, o idoso ele vai pegar um saco de arroz, ele vai sentar e vai levantar de uma cadeira, subir um lance de escadas, o esforço que ele faz para vencer esses obstáculos é muito maior do que o de um jovem. E quando você aumenta a força muscular, o que acontece? Para as mesmas tarefas, a percepção de esforço do idoso e, evidentemente, o estresse cardiovascular, respiratório, metabólico do idoso acaba sendo menor. Não só do idoso, do obeso, do hipertenso, de todos os indivíduos envolvidos na prática regular de exercícios físicos. Tá? Então nós temos esses aspectos. E agora, o que é que contribui com o aumento de força muscular? Se não é a hipertrofia, quais são os
fatores. Nós temos, com relação ao segundo Andrade e Delira, de 2016, os autores trazem que os fatores que contribuem com o aumento de força são adaptações intramusculares e intermusculares. As intramusculares, elas acontecem em cada músculo envolvido em uma determinada atividade em separado. Por exemplo, se eu vou fazer um supino peitoral, essas adaptações aqui elas acontecem no peitoral, no deltoide anterior e no tríceps braquial, por exemplo, tá? E as adaptações intermusculares, que são as próximas que eu vou mostrar, elas acontecem, as adaptações intermusculares, elas acontecem no seguinte aspecto: vou fazer o supino. É a relação e as adaptações que ocorrem entre peitoral, deltoide, tríceps, bíceps, deltoide posterior, por exemplo. Tá? Então elas envolvem meio que a comunicação entre os músculos envolvidos, como agonista, sinergista, estabilizador, antagonista, tudo bem? E quais são essas adaptações intramusculares? Primeiro, aumento do tamanho e do número das unidades motoras recrutadas. O que é uma unidade motora? Unidade motora é um neurônio motor alfa e todas as fibras musculares que esse neurônio inerva. Quanto maior o número de unidades motoras recrutadas, evidentemente também maior a quantidade de fibras musculares envolvidas. E em relação ao tamanho das unidades motoras, temos outros aspectos. Quanto maior a unidade motora, maior a capacidade de geração de força daquela unidade. Então imagine o seguinte: uma unidade motora com 100 fibras musculares, outra unidade motora com 1.500 fibras musculares. É só comparar, por exemplo, o músculo ciliar com 10 unidades motoras com o músculo do sóleo, com até 2.000 ou 1.800 unidades motoras. Quem tem mais força? Tá? Aumento da frequência de potenciais de ação. O potencial de ação é aquilo que acontece para que haja a contração muscular. O potencial de ação ele trafega em todas as direções. O impulso elétrico ele entra pelos túbulos T, libera o cálcio do retículo sarcoplasmático. O cálcio se liga na troponina, gira a tropomiosina e libera os sítios ativos de actina e miosina. Então, sem potencial de ação não há a contração muscular. Então, aumentar a frequência dos potenciais de ação tem relação com o aumento dos impulsos elétricos também liberados por sistema nervoso central. Temos evidências, inclusive, por, salvo engano, Villanueva, acho que foi esse autor, tá? Se não for, eu vou colocar aqui embaixo a referência. Logo no primeiro comentário virá a referência do artigo que fez isso. Eles colocaram eletromiógrafo de alta densidade para poder fazer rastreamento de unidades motoras e detectaram e reportaram que após 6 sessões de sprints ou de exercício intervalado de alta intensidade em ciclo ergômetro, houve aumento da quantidade de disparos que chegou até a unidade motora que foi rastreada. Aumento da sincronização das unidades motoras. Então, por exemplo, se você tem uma unidade motora aqui, vamos supor 2.000 fibras musculares na unidade motora, outra unidade motora de 1.800, se elas são recrutadas de forma não homogênea, a capacidade de geração também, de força também pode ficar prejudicada. É como se fosse um cabo de guerra. De um lado tem 10 pessoas e de outro tem 15. O lado que tem 10 pessoas, apesar de ter menos pessoas, pode ser que ainda vença, se todos puxarem de forma mais sincronizada. Inibição do órgão tendinoso de Golgi. O que o órgão tendinoso de Golgi faz? O órgão tendinoso de Golgi, ele tende, quando provocado, quando excitado, quando estimulado, ele tende a relaxar o músculo agonista e estimular o músculo antagonista. Quando você inverte esse papel, você diminui a capacidade de atividade em relação ao relaxamento de músculo agonista e diminui a questão da estimulação do músculo antagonista. Há também aumento da sensibilidade de fuso muscular. O que o fuso muscular faz? Ele aumenta a capacidade de excitação do músculo agonista e ele também inibe o músculo antagonista. Então você pensa comigo, você estimulou o agonista e reduziu a inibição dele. Inibiu o antagonista e reduziu a excitação dele.
E há também aumento de acetilcolina, que é um neurotransmissor lá na placa motora terminal. Tá? Sem esse neurotransmissor também não haveria aquele aspecto da despolarização da placa motora terminal. Então aumentar a quantidade de neurotransmissores também pode induzir melhora em relação à excitabilidade da placa motora terminal. Então essas são as adaptações intramusculares. Tem outra, ainda tem mais uma que me veio à mente aqui, só que não estava em relação ao aspecto fisiológico. Diz respeito à mudança do ângulo de penação, e a mudança do ângulo de penação muscular também interfere na capacidade de o músculo mobilizar maior quantidade de peso. Agora, com relação às intermusculares, temos ativação mais coordenada dos músculos que são agonistas, por exemplo, o peitoral durante o supino, os sinergistas, o deltoide anterior, músculos estabilizadores. Serrátil, por exemplo, é um bom estabilizador em relação ao supino. Então nós temos, por exemplo, essas alterações. Temos ainda a redução da coativação de antagonista. Então, durante uma adução horizontal, você reduz a atividade dos abdutores horizontais. Durante uma extensão de cotovelo no plano sagital, eixo lateral, você diminui a capacidade de excitação dos flexores de cotovelo. Então, isso acaba permitindo que o indivíduo mobilize mais carga, mesmo que ele não tivesse feito nenhuma alteração intramuscular. Supondo que não tivesse nenhuma alteração intramuscular, zero. Imagina que teve zero. Só de você diminuir a atividade dos músculos que freiam o movimento, você já aumenta a força. E isso aqui, pessoal, é algo que os idosos sofrem muito. Os idosos têm uma elevada cocontração ou coativação de antagonista, o que pode impactar negativamente na capacidade de geração de força e até mesmo na marcha do idoso, dando aquela marcha clássica, arrastando ali os pés. Tá? Então, se você ficou até o final, coloque aqui embaixo se gostou, se não gostou do vídeo, se ficou claro ou não, se gostaria de ver algo mais aprofundado ou de ver a aplicação prática disso aqui, como é que isso aqui, por exemplo, interfere em relação ao treinamento de força, é só colocar aqui e me sigam nas demais redes sociais. No mais, pessoal, um forte abraço e fica com Deus!